coração nesse momento, pedindo ao Senhor que possa falar através de mim, que não seja a minha boca, mas que as palavras venham direto do trono de Deus, direto do Espírito Santo de Deus, revelando Sua palavra. Em nome de Jesus. Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, Pai, porque foi o Senhor que nos trouxe aqui. Foi o Senhor que nos conduziu até este lugar, Pai. Foi o Teu Santo Espírito, Pai, que nos levou. Pois como a Tua palavra mesmo diz, é o Senhor que opera em nós o querer e o realizar. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus, porque o Senhor tem nos guiado, o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos livrado da morte. O Senhor tem nos livrado, Pai, Senhor Deus, perecer no meio do caminho. Nós não estamos de pé até hoje, porque o Senhor nos manteve de pé, Deus. O Senhor, Pai, é que nos mantém de pé, Senhor, em nome de Jesus. Que o Teu Santo Espírito possa tirar da nossa mente todo pensamento, Pai, toda preocupação, toda ansiedade com a vida, em nome de Jesus. Nós depositamos, Pai, na Tua cruz, aos pés do Teu Filho Jesus, todas as nossas ansiedades, como diz Tua palavra. E em nome de Jesus queremos ouvir a Tua voz, não a voz de homem algum, Pai, não a minha voz, mas a Tua voz. Nós queremos ouvir em nome de Jesus. Que o Senhor me use como vaso de honra, Pai, em nome de Jesus, vaso de misericórdia, para transmitir aquilo que o Senhor quer nessa noite. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Eu vejo que Deus está movendo no coração de cada um que vem ministrar aqui, a sempre estar destacando que falar daquilo que está vivendo. Eu me lembro da última palavra que o André ministrou, ele falou isso também. Você perguntou para Deus: Deus, o que eu vou ministrar? E Deus falou: fala daquilo que você está vivendo, porque não existe melhor testemunho do que a nossa vida. O maior testemunho da palavra de Deus são os nossos atos, as nossas atitudes. Como o próprio ditado diz, uma atitude fala mais do que 1000 palavras. E é isso que o Senhor me levou a meditar nessa noite, sobre algo muito interessante que às vezes a gente não repara, não percebe. E uma pergunta que a gente tem que se fazer: será que Satanás, ele age através das pessoas para ser uma pedra de tropeço nas nossas vidas? Ou será que é um instrumento de amadurecimento? Ou será que ele está sendo usado por Deus como instrumento para testar nossa fé e para nos aperfeiçoar? E para isso eu queria que você abrisse a Bíblia em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro fica logo após Tiago, após Hebreus, Tiago e vem Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, dos versículos 3 ao 9. Nós vamos falar hoje muito sobre aquilo que Deus tem falado conosco, sobre perseverança, sobre não esmorecer em meio às tribulações. 1 Pedro, capítulo 1, versículos do 3 ao 9. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Amém. A palavra de Deus aqui, ela nos diz a respeito da prova da nossa fé,
que a tribulação, ela não serve para nos derrubar, ela serve sim para nos provar nossa fé, serve para nos aperfeiçoar em Deus e serve para nos aproximar mais de Deus. Existe até um dito evangélico que diz que quando é na prova, é no deserto que o cristão se aproxima mais de Deus, que busca mais. E é uma verdade que não deveria ser uma regra. Muitas vezes se torna uma regra, mas não deveria ser. Nós deveríamos buscar Deus todo o tempo. Nós deveríamos nos aproximar de Deus em todo o tempo, seja no tempo da tristeza, da alegria. E é isso que os apóstolos ensinaram nas suas cartas. Paulo, Pedro, Tiago, eles ensinaram que nós devemos buscar a Deus em todo o tempo, independente das circunstâncias, independente daquilo que nós estamos vivendo, das dificuldades, nós devemos buscar a Deus. Mas acaba que isso se torna uma regra para a maioria dos cristãos. Muitos deles só buscam a Deus quando estão em dificuldades, quando estão sofrendo perseguições. Não deveria ser assim. E aqui fala que nós não devemos temer, que a nossa herança, ela é incorruptível, ela é sem mácula, ou seja, sem mancha, sem defeito, imarcessível, que quer dizer imperecível ou eterno, aquilo que dura, aquilo que não se perde, não vai se perder, está reservada para nós nos céus, e assim deveria ser a nossa conduta. Isso serve de lição para nós, que as histórias que são contadas na Bíblia são histórias reais, que servem de exemplo para nós. O Velho Testamento, ele nos apresenta a criação do mundo, a lei. As leis nos apresentam vários exemplos. Nós sabemos que a nossa aliança não é firmada nos mandamentos de Moisés, e sim nos mandamentos de Cristo. A nova aliança no sangue de Jesus, ela é que nos regenerou para ter um contato com Deus. E é nisso que nós devemos nos apegar. Mas o Velho Testamento, ele tem lições de vida, lições de quem obedece a Deus e quem desobedece. Qual é o resultado e a consequência de quem obedece a Deus e de quem desobedece? São lições que nós devemos aprender. Daquele que aprende a lição rápido e daquele que demora mais a aprender a lição. E nós vamos abrir uma história muito conhecida, pegar realmente como exemplo para nós, que é uma história bem conhecida, que é a história de Jó. Essa história é muito falada quando se fala sobre provações, sobre lutas, porque, biblicamente, ele foi o ser humano que mais sofreu na face da terra. Ser humano, homem vindo de mulher, que foi gerado da relação com homem com a mulher, um homem natural, ele foi o ser humano que mais sofreu na face da terra, dentro da história da Bíblia. Jesus Cristo, ele foi gerado pelo Espírito Santo, mas ser humano, Jó foi o que mais sofreu aos nossos olhos. É a história mais, vamos dizer, uma das histórias mais tristes, mas também uma das histórias mais bonitas, que nos ensina realmente a ter intimidade, buscar intimidade com Deus. Jó, capítulo 1. Eu vou ler aqui alguns versículos. Eu vou ler bastante versículos aqui de Jó, mas apenas para que nós possamos entender realmente qual foi o que Jó viveu de uma forma bem completa. Jó, capítulo 1, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou a Satanás: De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: Observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor: Porventura Jó debalde teme ao Senhor? Ou por acaso Jó teme a Deus à toa, sem nenhum motivo? Acaso não o cercasse com sebe? Essa palavra aqui significa cerca viva. É como se Satanás estivesse dizendo para Deus: Você por acaso não protege ele? Eu procurei o significado dessa palavra. Sebe significa uma cerca viva. Então ele está falando: por acaso você não protege a Deus, não cerca ele de todos os lados? Não é isso que você faz com ele? A ele, a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não o blasfema contra ti na tua face.
Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder, somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito. Eu gostaria que neste momento você prestasse bastante atenção e tentasse imaginar esses fatos aqui, tentasse imaginar na sua cabeça, usar a sua imaginação para poder tentar reproduzir na sua cabeça esses fatos aqui. Que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavavam e as jumentas pasquiam junto a eles. De repente deram sobre eles os sabeus e os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para trazer a nova. Falava este ainda, quando veio outro e disse: dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram e mataram os servos a fio da espada. Só eu escapei para trazer esta nova. Também este falava ainda, quando veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra e adorou e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu voltarei. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Nós podemos ver que a história de Jó começa Deus falando, apresentando ali quando Satanás vai na presença dele e mostrando tudo aquilo que Jó tinha, como Jó vivia. Assim como era a tradição do povo judeu, eles herdavam dos pais a herança. O pai dava a herança para os filhos, dividia com os filhos. E ele tinha herdado muitas coisas dos seus pais, e muitas outras ele conquistou durante a sua vida. Muitas outras coisas Jó conquistou e foi adquirindo riquezas. E aqui no princípio fala que Jó teve 7 filhos e 3 filhas. Tinha várias criações de gados, tinha vários empregados que trabalhavam para ele. Ele havia conquistado tudo aquilo. E um dia, menos de um dia, ele perdeu tudo que ele tinha. Em menos de um dia, anos e anos conquistando tudo aquilo, em menos de um dia ele perdeu tudo, inclusive aquilo que era considerado o maior tesouro para um homem, um pai judeu, que eram os seus filhos. A maior herança que um homem tinha naquela época eram seus filhos. Ele podia não ter muita coisa, muitas posses, mas se ele tivesse filhos, ele sabia que os filhos iriam ajudar ele a conquistar, que os filhos iam ajudar ele a cuidar e administrar daquilo que ele tinha. Até mesmo os 10 filhos que ele tinha, ele perdeu em um dia só. Imagina só, não teve nem tempo de Jó administrar cada notícia que ele ia recebendo. A primeira que ele recebeu, quando o primeiro ainda estava falando, contando, já chegou outro na porta, desesperado e contando tudo para Jó. E Jó não respondeu nada, ficou apenas calado ouvindo aquilo. Aí, quando ele pensava que não ia acabar, veio a última, como se fosse, como costumam dizer, uma apunhalada no coração. Todos os seus filhos morreram. E quando eu comecei a imaginar uma cena dessas, eu comecei a me colocar, pensar no que passaria na cabeça de Jó. Pensei no meu filho e comecei a pensar, se acontecesse a mesma coisa. Na hora eu me segurei um pouco, mas senti vontade de chorar. Porque imagina só, todos aqueles anos educando, instruindo, mostrando realmente o caminho do Senhor. A Bíblia fala aqui nesse livro que Jó, ele sacrificava a Deus até por aquilo que ele pensava que os filhos dele pudessem fazer de errado. Se ele pensava, se ele olhava para os filhos e a cara parecia meio suspeita, ou meu filho deve ter feito algo de errado, ele ia lá e oferecia um sacrifício a Deus, para que Deus perdoasse os pecados dos filhos dele. Então tudo aquilo foi perdido em menos de um dia, né? E quando Jó pensava,
minha vida acabou, não tem mais nada que perder. Então, aqui no capítulo 2, da mesma forma que aconteceu no começo, aconteceu novamente. Capítulo 2, versículo 1. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles apresentar-se perante o Senhor. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Ele conserva a sua integridade, embora me incitastes contra ele, para o consumir sem causa. Então Satanás respondeu ao Senhor: pele por pele, e tudo quanto o homem tem, dará pela sua vida. Estende, porém, a mão, toca-lhe nos ossos e na carne, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que ele está em teu poder, mas poupa-lhe a vida. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de tumores malignos, desde a planta do pé até o alto da cabeça. Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso não pecou Jó com seus lábios. Mais uma vez Jó é afligido por algo ruim. Mais uma desgraça cai sobre Jó. E ele continua sofrendo tudo aquilo, né? E Satanás disse: ele ainda está sadio ainda, quero ver se você tocar no corpo dele, fazer ele ficar doente. Cadê ele? E aí? Toda vez Satanás chegava para ele, para Deus, e falava: faz isso com ele, eu quero ver se ele não vai chegar e blasfemar de você na tua cara. Ele vai chegar na tua cara e vai chegar e falar: Deus, você é um Deus mau, eu não quero mais te servir, você me fez sofrer. Então, não, em nenhum momento Jó chegou para culpar Deus ou para falar: Deus, o Senhor é um Deus carrasco, o Senhor está me fazendo sofrer sem motivo e você não merece a minha adoração. Não. Na primeira oportunidade, a palavra do Senhor diz que ele se lançou em terra e adorou a Deus. Ele falou: tudo que eu tenho Deus me deu, se ele quis me tomar, glória a Deus, glória a Deus. E mais uma vez, quando ele foi ferido de tumores malignos, e a mulher olhou para ele naquele estado, doente, no chão, sentado no chão, pegando um caco e coçando as feridas ali. Aí ela chegou para ele e falou: você ainda está querendo dar uma de bonzinho ainda? Querendo dar uma de, eu sou o servo de Deus? Esquece Deus, amaldiçoa ele, vai. Deixa a morte te levar, deixa acabar esse resto da sua vida, se mata. E Jó repreendeu a mulher: você está maluca? Está falando como se estivesse doida? Se Deus me deu aquilo que eu tinha de bom, e se ele está querendo que eu passe por isso, que se ele está colocando isso sobre mim, eu vou receber. Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Jó, ele passou por momentos ao longo da sua vida, depois que ele começou a sofrer tudo isso, em que ele questionou, digamos, o trato. Ele não culpou Deus por aquilo que ele estava passando. A culpa é de Deus, eu estou passando isso porque Deus é mau. Não. Ele quis se justificar perante Deus. Ele quis se apresentar perante Deus e colocar: Deus, se eu pudesse chegar diante do seu trono, eu ia apresentar minhas justificativas. Eu ia falar para o Senhor: eu sou isso, sou aquilo. E no capítulo 23 ele fala, eu vou citar apenas alguns versículos. Capítulo 23 diz assim: respondeu, porém, Jó: ainda hoje a minha queixa é de um revoltado, apesar de a minha mão reprimir o meu gemido. Se eu soubesse onde eu poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante a ele a minha causa, encheria a minha boca de argumentos, saberia as palavras que ele me respondesse e entenderia o que me dissesse.
Então, Jó começa ali a lamentar, né? Poxa, por que eu estou... E se perguntar, por que eu estou passando isso? É uma pergunta que muitos de nós fazemos em certas ocasiões. Por que eu estou passando por isso? Será que eu mereço passar por tudo isso? Eu sou uma pessoa honesta, eu trabalho direitinho, eu não sou uma pessoa vingativa, eu procuro ajudar quem precisa. E foi isso que Jó falou. Ele falou também em alguns versículos na frente, no mesmo capítulo, versículos 13 e 14. Mas se ele resolver alguma coisa, quem o pode dissuadir? O que ele deseja, isso fará, pois ele cumprirá o que está ordenado a meu respeito. E muitas coisas como essas ainda tem consigo. Ou seja, Jó falou, se Deus quiser fazer, ele vai fazer, o que eu posso fazer? Eu queria chegar perante Deus, mas não tem jeito, eu não tenho para onde fugir. Se Deus quiser fazer com que eu sofra, eu vou sofrer. Se Deus quiser me afligir de qualquer forma, ainda mais do que isso que eu estou passando, ele vai fazer. E tudo isso Deus me levou por causa de Deus me lembrou daquilo que eu passei um tempo atrás, que eu comecei a passar no trabalho, desde quando eu comecei a trabalhar, que eu passei por uma situação desagradável. Alguns aqui já sabem, já ouviram falar de alguma situação desagradável que eu passei por um colega de trabalho. E no começo eu ficava me perguntando, não aguento esse cara aqui, toda vez esse mesmo problema, passa tempo, passa mês entre mês a mesma coisa, eu quero sair daqui, eu quero ir para outro lugar. E eu pedi, Deus, me tira daqui de alguma forma. Se for aí, com o tempo, Deus começou a me lembrar daquilo que eu tinha pedido. Não foi você mesmo que pediu? E eu lembrei que o lugar onde eu estava trabalhando era exatamente aquilo que eu tinha pedido a Deus. Tintim por tintim. Eu falei, eu quero trabalhar num lugar assim, assim, assim. Aquilo que eu pedi, Deus me deu. Não porque eu queria exigir de Deus algo, eu sou filho de Deus, Deus sou filho do dono da prata, então Deus tem que me abençoar, não. A palavra de Deus diz que Ele nos dá de acordo com as nossas necessidades, de acordo com aquilo que Ele vê que nós precisamos realmente. Como o Tiago diz que muitas pessoas não recebem de Deus porque pede mal, pede para esbanjar os seus prazeres, pede para o seu próprio prazer, para fazer aquilo que gosta, para gastar e às vezes até usar como desculpa para não participar da comunhão, para não participar das reuniões, para não estar unido nos propósitos. Usam aquele tempo como desculpa. Não, hoje eu estou muito cansado. Tenho muito trabalho para fazer, vou acordar cedo. Não vou ficar até tarde não, vai ter uma vigília, não vou ficar até tarde não. E muitas vezes quando é outro tipo de programação, uma festa de aniversário de alguém ou outra coisa do tipo, nem lembra do tempo. E eu lembrei, foi exatamente isso que eu pedi a Deus. E eu comecei a orar diferente. Senhor, se for da tua vontade, que eu saia daqui, senão eu vou permanecer aqui e aceitar a tua vontade com toda alegria. Mesmo que eu venha a sofrer afrontas, mesmo que eu venha passar por momentos desagradáveis aqui, momentos às vezes desconfortáveis, às vezes de receio, de falar uma coisa, mas eu vou aceitar, Senhor. Seja feita a tua vontade, que eu não venha reclamar das condições que eu tenho aqui. E eu sempre procurava me justificar. Não, mas eu não estou reclamando do local. O local é bom. As pessoas que trabalham aqui são gente boa. É só isso. É sempre assim que a gente faz. Não, Deus, eu não estou murmurando, eu não estou reclamando. O local é uma maravilha. Mas se mudasse esse pontinho aqui, estava perfeito, virava um paraíso. Mas às vezes não é isso. Deus colocou aquele pontinho ali, como o Paulo mesmo falou, um espinho. Deus coloca aquela pessoa ali assim, desagradável, aquela situação, para poder realmente muitas vezes fazer você enxergar o seu próprio erro. Deus nos coloca às vezes pedras de tropeço, às vezes que nós chamamos, isso aí é uma pedra de tropeço no meu caminho, está me atrapalhando. Às vezes não é uma pedra de tropeço, às vezes é algo, uma situação que Deus colocou no teu caminho para te aperfeiçoar,
para fazer você amadurecer, fazer você mudar de atitude, e às vezes você parar de enxergar o erro dos outros e enxergar o seu próprio. E foi isso que Deus me fez com aquela situação. A partir daquele momento que eu via aquela situação, aquele rapaz me ameaçando, falando coisas contra mim, falando, agora se você pisar na bola, eu fico de olho que eu vou queimar seu filme. Aí a partir do momento que começou a situação a ficar mais estreita, que começou os problemas, que eu comecei a enxergar, não, então agora eu vou me vigiar mais, agora eu vou procurar ser um profissional melhor, agora eu vou procurar me vigiar nos mínimos detalhes, mesmo que às vezes a outra pessoa enxergue aquilo como uma chatice. Para que isso? Para que isso? Não. Às vezes é bom alguém ali, digamos, pegando no seu pé, para você fazer você acordar, você enxergar onde está o seu defeito, como diz a palavra do Senhor. Porque você está querendo tirar o cisco do olho do teu irmão quando tem uma trave na tua frente. Imagina só, a única, vamos dizer, referência que nós temos de trave é a trave do futebol, que é um ferro mais ou menos dessa largura. Imagina só, um ferro dessa largura no seu olho, como se fosse um braço na sua frente. Como é que você vai enxergar? Se você não enxerga nem o seu próprio defeito, seu defeito está na sua cara e você não enxerga, como é que você está dizendo que está enxergando o defeito dos outros? Cada vez que eu ameaçava falar Deus, aí o Espírito Santo de Deus chegava, quieto, baixa a bola, porque você também não está numa posição aí de juiz, de chegar e falar e fazer qualquer tipo de julgamento. E com isso eu aprendi, eu melhorei como profissional, eu até mesmo me vigiei em várias atitudes que eu estava tendo às vezes fora do trabalho. Eu comecei a observar mais aquilo que eu fazia. E Deus repreendeu a Jó. Deus começa repreendendo a Jó no capítulo 38. No capítulo 38, Deus começa repreendendo. E nós podemos ver aqui que Jó o tempo todo estava ali se justificando, em alguns capítulos que ele procurava mostrar sua posição de justo, de correto, de que ajudava os pobres, de que fazia aquilo, por que ele estava passando por aquilo. E Deus, ele falou com Jó, que nós vimos desde o capítulo 38, aí vem o 39 e só finaliza no 40, nos versículos 1 e 2. E Deus começa a falar a Jó e perguntar para Jó. Depois disso, o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, ou seja, coloque-se na sua posição de homem, de ser humano. Pois eu te perguntarei e tu me farás saber: onde estava tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Dize-mo se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel? Sobre quem estão fundadas as suas bases? Ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus? Ou quem encerrou o mar com portas, quando irrompeu da madre? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura e a escuridão por fraldas? Ou seja, Deus começou a dar uma lição para Jó. Vai lá, me fala aí, onde é que você estava quando eu criei a terra? Você existia por acaso, Jó? Foi eu que criei você. O que eu quiser fazer com você, eu vou fazer. Não reclama. Aquilo que eu quiser fazer com você, eu vou fazer. Em Isaías ele fala, Deus fala várias vezes no livro de Isaías. Isaías 43. Isaías 43, do 11 ao 13. Deus afirma para o seu povo. Isaías 43, do 11 ao 13 diz assim: Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anuncio a salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá?
E no capítulo 46, versículos 9 e 10, Deus mais uma vez afirma a sua soberania. Lembrai-vos das coisas passadas na antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Ou seja, nós temos que entender que Deus faz o que Ele quer. Aquilo que Ele planejou, Ele vai fazer. Se Deus disse, você vai levar minha palavra para aquela pessoa, você vai levar. Ou nós não lembramos de Jonas. Jonas, vai lá e leva. Não vou, não, Deus, aquele povo é muito mal, não. Vai lá e leva. Eu vou é fugir. Aí como Deus me mostrou uma vez, é como se Deus, a partir do momento que Ele nos toma por filhos, é como se Ele amarrasse uma corda na nossa cintura. Ele vai soltando. Ele vai deixando até onde não vai, Ele sabe que não vai interferir nos planos dele. A partir do momento que chega no limite, Deus puxa. Você vai fazer o que eu quero. Assim como Ele fez com Jonas. Jonas tentou, eu vou. Não vai. Vou fugir de Deus, eu não vou fazer o que Deus está mandando. Não, aí Deus não vai, você vai fazer o que eu quero. E Jonas chegou à conclusão, não tem como fugir. Eu vou ter que ir. Aí quando Jonas pensou que estava na última alternativa, eu prefiro morrer do que fazer aquilo que Deus está mandando. Me joga no mar. Ele pensou que fosse afundar no oceano e morrer. Deus foi lá e você vai, como se tivesse feito com a própria mão jogar. Quando ele pegou aquele grande peixe, ele pegou com a própria mão, jogou na praia. Aí quando o Jonas levantou, onde é que eu estou? Tá bom, sim, não tem como. Ele poderia tentar fugir por anos, ele não ia conseguir nunca. Poderia demorar um pouquinho aqui, um pouquinho mais, mas ele ia, de qualquer jeito. Querendo ou não, Deus ia fazer ele cumprir. Se Deus falou, você vai fazer, quem é Deus, você ou eu? Assim como Ele falou para Jó, você é Deus, você criou, fui eu que criei. Eu sou Deus. Eu sou Deus. E no Novo Testamento, em 1 Coríntios, Ele vem falando, Deus vem falando através do seu servo, sobre o livramento e o consolo de Deus em meio à tentação. Até mesmo quando nós somos tentados, como diz a palavra de Deus em Tiago, que nós somos tentados pela nossa própria cobiça, até mesmo na tentação Deus nos livra. 1 Coríntios 10, eu vou ler do 1 ao 13, que fala sobre a história do povo de Deus do deserto. 1 Coríntios 10, do 1 ao 13. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito, o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Até mesmo quando nós erramos, Deus nos livra. Até mesmo quando nós cometemos erros, Deus ele não permite que nós venhamos a cair.
porque Ele nos dá o livramento. Ele sabe que nós ainda estamos sujeitos aos nossos sentimentos, e esses sentimentos muitas vezes nos levam a errar. Mas nós temos a esperança, mesmo em meio à tribulação. A esperança de Deus, ela não nos confunde, ela nos traz cada dia mais fé para prosseguir. Em Romanos 5, do 1 ao 5, diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. E continuando no capítulo 8 de Romanos, versículos 24 e 25, diz assim: porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Nós devemos aguardar com paciência. Assim como Jó aguardou, mesmo em meio às tribulações, e nós conhecemos o fim que levou Jó. No capítulo 42 cita que Jó, ele se arrependeu, e ele realmente teve um encontro com Deus. Ele se converteu de verdade. Ele disse, reconheceu que tudo aquilo que ele estava falando era bobagem, ele não sabia o que estava falando. Ele falava de coisas que ele não entendia, e reconheceu que os planos de Deus não podem ser frustrados. E disse: Deus, eu não sabia de nada que eu estava falando, por isso eu me arrependo, não põe na cinza. Eu te conhecia só de ouvir, eu conhecia as tuas leis, os teus mandamentos, mas eu não vivia, não tinha contato direto com o Senhor. Agora eu posso te ver com os meus olhos. E no final nós sabemos que Deus foi quem provou a Jó. Quando a palavra de Deus nos diz ali nos últimos versículos que Deus, ele restituiu tudo o que Jó havia perdido, de tudo aquilo que Deus tinha posto sobre Jó como provação, ele restituiu. Até mesmo as suas filhas foram honradas. A palavra de Deus no início, no capítulo de Jó, não cita o nome de nenhum dos filhos dele, mas no final cita até o nome das 3 filhas, e diz que não havia naquela região filhas mais lindas e mais famosas do que as filhas dele. Cita até por nome, e diz que Jó deu parte da herança dele para as filhas. Ele abençoou as filhas dele com herança. Ou seja, até mesmo a postura e a atitude de Jó mudou. Jó não fazia mais as coisas por medo de ser castigado por Deus, ou por medo do castigo de Deus vir sobre os seus filhos, mas ele fazia com consciência. Ele fazia com consciência de que quem deu tudo para ele, quem fazia ele bom ou mal, foi Deus. Deus que fez ele ser uma pessoa, ser quem ele era, íntegro. Deus que fez isso tudo. E para finalizar, 2 Coríntios, essa é uma passagem muito conhecida. 2 Coríntios 12, do versículo 1 ao 10. Muitas vezes nós escutamos só o final dessa passagem, mas nós vamos ler do 1 ao 10 para finalizar. 2 Coríntios 12, do 1 ao 10. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço o homem em Cristo, que há 14 anos foi arrebatado ao 3º céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. E sei que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, não serei insensato, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve.